Eclesiastes 1. O livro de Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o mestre. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Gerações vão e gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se a voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, mais do que o homem pode exprimir. Os olhos nunca se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos que houveram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois. Eu, o mestre, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se faz debaixo dos céus. Esta pesada ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo mesmo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que reinaram antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente sabedoria e conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e a estultícia, porém entendi que também isto era correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento aumenta a dor. Eclesiastes 2. Disse comigo mesmo: ora, vem, eu te provarei com prazer. Goza, pois, o bem. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria: de que serve esta? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho regendo, eu, contudo, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver qual fosse o bem para os filhos dos homens fazerem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores frutíferas de toda espécie. Fiz tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas em maior número do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e os tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres em grande número. Engrandecei e me sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrava por todo o meu trabalho, e isso foi a recompensa de todo o meu esforço. Então contemplei todas as obras que fizeram as minhas mãos, bem como o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nada havia que se pudesse aproveitar debaixo do sol. Voltei-me e entreguei-me a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que pode fazer o homem que suceder ao rei, a não ser o que já se fez? Vi que a sabedoria excede a estultícia, como a luz excede as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o insensato anda em trevas. Então percebi que a mesma coisa lhe sucede a ambos. Então disse comigo mesmo: o que sucede ao insensato também me sucederá a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Pois nem do sábio nem do insensato ficará memória para sempre, visto que nos dias vindouros tudo será esquecido. E como morre o insensato, assim morre o sábio. Por isso odiei a vida.
porque me era penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Odiei todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou insensato. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que me afadiguei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Assim, desanimei-me de todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, há um que não trabalhou nisso, o deixará como porção. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que lhe resta ao homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração com que se afadiga debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Para o homem não há nada melhor do que comer, beber e fazer com que a sua alma se alegre no seu trabalho. Isso também vi que vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou gozar melhor do que eu? Porque ao homem que lhe agrada Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele a quem Deus agrada. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo apropriado para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar os abraços. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador em tudo aquilo em que se afadiga? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem enquanto vivem, e que cada um coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E Deus o faz para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus faz com que o passado volte a acontecer. Vi ainda isto debaixo do sol. No lugar do juízo, ali estava a perversidade, e no lugar da justiça, ali estava a perversidade. Disse eu no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda no meu coração: quanto aos filhos dos homens, Deus os prova para que vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito do homem sobe para cima e se o espírito do animal desce para baixo da terra? Pelo que vi que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se no seu trabalho, porque esta é a sua porção. Pois quem o fará gozar do que há de vir depois dele? Eclesiastes 4. Voltei-me e vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis as lágrimas dos oprimidos, e não tinham consolador. O poder estava do lado dos seus opressores, e não tinham consolador. Por isso declarei que mais felizes são os mortos que já morreram do que os vivos que ainda vivem. Porém, mais feliz do que ambos é aquele que ainda não nasceu e não viu as obras mais que se fazem debaixo do sol. Vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que um tem do outro.
Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza as mãos e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Outra vez vi vaidade debaixo do sol. Está alguém sozinho, não tem ninguém, nem filho nem irmão, contudo não tem fim todo o seu trabalho, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E ele diz: para quem trabalho eu, privando-me do bem? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não terá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa advertir, porque aquele pode ter saído da prisão para reinar, ou mesmo ter nascido pobre no seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ocuparia o lugar do outro. Não tinha fim todo o povo que ele dirigia. Contudo, os que vierem depois não se agradarão dele. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos afazeres vêm os sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. Quando fizeres um voto a Deus, não demores em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votaste, cumpre-o. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do mensageiro do templo que foi erro. Por que razão se iraria Deus por causa da tua voz a ponto de destruir a obra das tuas mãos? Porque na multidão de sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires numa província a opressão de pobres e o roubo do direito e da justiça, não te maravilhes de tal procedimento, pois quem está em cima vigia o que está mais em cima, e outros mais altos ainda estão sobre eles, e a vantagem da terra é para todos. Até o rei depende do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Que vantagem, pois, têm os seus donos, se não o verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, riquezas guardadas pelo seu dono para o seu próprio dano, pois essas riquezas se perdem por qualquer má aventura, de modo que, tendo ele gerado um filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão. Também isto é um grave mal. Exatamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias come em trevas, com muita irritação, enfermidade e indignação. Eis o que eu vi. É bom e belo que se coma e beba e goze cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, pois Deus o ocupa com a alegria do seu coração. Eclesiastes 6. Há um mal que vi debaixo do sol, e é grave sobre os homens. Deus dá a alguns riquezas, bens e honra, de modo que nada lhes falta de tudo quanto desejam. Mas Deus não lhes dá poder para disso desfrutarem. Antes um estranho o desfruta. Isto é vaidade e enfadonho mal.
Ainda que esse homem gerasse 100 filhos e vivesse muitos anos, e os dias dos seus anos se multiplicassem, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que uma criança nascida morta é mais feliz do que ele. Porque debalde vem essa criança, em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ainda que nunca viu o sol nem o conheceu, contudo tem mais descanso do que aquele homem. Embora vivesse 1000 anos 2 vezes, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou que tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear do desejo. Também isto é vaidade correr atrás do vento. Tudo quanto existe já tem nome, e sabe-se o que o homem é. Ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Porque, quanto mais palavras, tanto mais vaidade, que aproveita isso ao homem, pois quem sabe o que é bom para o homem na vida, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais passa como sombra, porque quem poderá declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 7. Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa do banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomam em consideração. Melhor é o desgosto do que o riso, porque pela tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa do prazer. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é o riso dos tolos, também isto é vaidade. A opressão faz louco o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Boa é a sabedoria juntamente com a herança, e é proveitosa para os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade alegra-te, mas no dia da adversidade considera. Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio nem sejas louco, porque morrerias antes do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria dá mais força ao sábio do que 10 governantes que haja na cidade, pois não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Nem deis ouvidos a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoando-te, pois tu sabes também no teu coração que muitas vezes amaldiçoaste outros. Tudo isto provei pela sabedoria. Disse: serei sábio, mas ela estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Voltei-me e apliquei o meu coração para saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão de tudo, e para conhecer que a maldade é estultícia, e a loucura, loucura, e descobri que mais amarga do que a morte é a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são cadeias. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vede, isto achei, diz o pregador, ponderando uma coisa após outra para achar a razão. O que ainda a minha alma busca, mas não o achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias. Eclesiastes 8. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto,
e a dureza do seu rosto se transforma. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em coisa má, porque ele faz tudo o que lhe agrada. Pois a palavra do rei é soberana, e quem lhe dirá: que fazes tu? Quem guarda o mandamento não experimentará mal algum, e o coração do sábio saberá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem pesa muito sobre ele, pois ninguém sabe o que há de ser. Porque quem lhe dará a entender como há de ser? Não há homem que tenha poder sobre o vento para o reter, nem poder sobre o dia da morte, nem há licença na guerra, nem a impiedade livrará o que a possui. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça deste. Vi também que os ímpios são sepultados e entram no repouso, enquanto os que agiram corretamente vão-se do lugar santo e são esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Porquanto não se executa logo a sentença contra a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e prolongue os seus dias, eu sei com certeza que irá bem aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, nem prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque não teme diante de Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso louvo a alegria, porque para o homem não há coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho durante os dias da vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Quando apliquei o meu coração para conhecer a sabedoria e para ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus. O homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a achará, e ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Eclesiastes 9. Assim, refleti sobre tudo isto, e declarei que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou ódio, o homem não o sabe, tudo passa diante deles. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme jurar. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há loucura no seu coração enquanto vivem, e depois vão-se para os mortos. Quem está entre os vivos tem esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória está esquecida. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e nunca mais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agradou das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Porque o homem também não sabe o seu tempo, como os peixes que se apanham com a rede maligna
e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Vi também este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, cercou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Achou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 10. Moscas mortas fazem exalar mau cheiro e corrompem o perfume do perfumista. Assim é para o homem um pouco de estultícia, mais preciosa do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até no caminho, quando o tolo anda, lhe falta entendimento e a todos mostra que é tolo. Se o espírito do governador se levantar contra ti, não deixes o teu lugar, porque a submissão faz cessar grandes ofensas. Há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. A estultícia está posta em grande dignidade, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. O que cava uma cova nela cairá, e o que rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. O que transporta pedras será maltratado por elas, e o que corta lenha se aquentará com ela. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria tem a vantagem de dar bom êxito. Se a cobra morder, antes de estar encantada, não há proveito para o encantador. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu falar é loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o homem não sabe o que será, e quem lhe dará a entender o que será depois dele? O trabalho dos tolos os fatiga, porque nem sabem ir à cidade. Ai da terra cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada a terra cujo rei é de nobre nascimento e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem banquetes, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem ainda nos teus pensamentos amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua casa amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia da palavra. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como ignoras o caminho do vento e o modo como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não podes compreender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repauses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se lembre dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas,
e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e se abaixar o som da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se enfraquecerem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e o desejo falhar. Porque o homem vai para a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo conhecimento, ponderando, investigando e ordenando muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados são as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. E quanto ao mais, filho meu, atenta, não há fim em fazer muitos livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tudo foi ouvido, eis aqui o fim de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.